O ambiente que você vive, ele te influencia e muito. Eu cresci em um lugar onde as pessoas não falam sobre dinheiro, sobre carreira ou sobre futuro. Mas aos meus 13 anos eu tive um impacto muito grande. Eu descobri uma coisa que mudou completamente a minha mente. Uma livraria. E não era qualquer livraria, era uma livraria gigante. Eu fui para uma feira japonesa com os amigos da igreja e passando pelo caminho a gente entrou numa livraria, uma tal de Livraria Cultura. Eu já curtia ficar lendo alguns livros na biblioteca da escola, mas eu não imaginava que existia uma livraria tão imensa que eu pudesse conseguir ir até ela. Aquele ambiente me encantou de uma forma que eu olhei aquela livraria, aquele ambiente, aquelas pessoas, a paisagem que existe em frente àquela livraria e olhei assim, uau! Existe um lugar muito maior do que o lugar onde eu vivo. Mas eu não morava perto, eu morava a 23 quilômetros de distância e na maioria das vezes eu nem tinha dinheiro para passagem. Tanto que eu já falei em outros vídeos que eu já pulei muito o muro do trem para ir para a escola e claro que eu fazia isso também para ir para a livraria muitas vezes quando eu tinha dinheiro de passagem. Eu fazia de tudo para estar naquele lugar. Porque imagina só, eu saía de uma realidade muito ruim, de um lugar muito barulhento e ia para aquele lugar encantador. Onde eu via pessoas bem vestidas, pessoas falando de negócios, pessoas conversando sobre futuro, sobre política, sobre desenvolvimento. E isso era tão diferente da minha realidade que isso me fez querer buscar mais. Eu queria ter uma vida diferente da minha realidade. Então eu passei a inventar qualquer desculpa para estar dentro daquela livraria. Se tinha boleto da minha mãe para pagar, eu ia pagar na lotérica lá do Recife Antigo. Se eu tinha consultas para fazer, e eu ia muito para consultas, quase que semanalmente eu sempre tinha uma consulta médica. Então eu marcava essas consultas médicas para um bairro de lá, do centro do Recife, para que eu conseguisse, depois da consulta, marcava para consulta de manhã, quando eu saía da consulta eu andava cerca de uns 2 quilômetros para ir para a livraria, mas compensava. E eu mergulhava naquele ambiente, totalmente diferente da minha realidade. Eu passava várias horas naquele ambiente, porque também se eu tinha alguma coisa para comprar no comércio, eu ia para a livraria, ficava horas lá e depois eu atravessava a ponte, comprava as coisas que precisava e ia para casa. E ali eu fui impactada, como por exemplo, ver mulheres já idosas, tendo muito assunto para conversar, tendo assuntos atuais, pessoas com grandes, assim, de papos bem intelectuais. Mas a minha situação era tão notável que os garçons nem chegavam para me entregar o cardápio. Eles já sabiam que eu estava ali só para ler mesmo gratuitamente aqueles livros. Então me deixavam quietinhas ali na cadeira alta que eu ficava naquelas mesas que são coletivas. Mas enquanto eu estudava ali, eu lia livro, às vezes alguns livros de descontração ou livros interessantes, livros de desenvolvimento, eu fiz várias amizades naquele ambiente. Pessoas essas que me ajudaram a pensar de forma diferente. Pessoas essas que me mostraram que tinha meio mundo de coisas ali no Recife que eu nem fazia ideia, como por exemplo, que existia no Teatro Santa Isabel orquestras gratuitas, onde você poderia assistir o espetáculo de graça. Ali eu li livros, como por exemplo, muitos livros de Augusto Cury, que me ensinava sobre mudança emocional, mudança mental, comecei a entender como é que funcionava meu cérebro. Livros de finanças, e eles despertaram em mim a indignação com a pobreza, a necessidade de sair da minha realidade, de melhorar de vida. Aquele ambiente, aqueles livros me mostraram que pobreza não era só falta de dinheiro. Muitas vezes era falta de informação, era mentalidade diferenciada. Eu li vários livros de negócios que despertaram em mim interesses por empreender, como livros de Flávio Augusto e de vários outros empreendedores. Certamente, se não fosse por esse ambiente, eu jamais teria livros como esses aqui, que pessoas do qual eu convivia nunca falavam sobre isso aqui. Claro que conviver em meio de tudo isso me fez com que eu tivesse uma conversa muito diferente. Então, eu não conseguia ter uma conversa tão normal com meus colegas de escola. Eu tinha muito mais amizades com os professores, porque o acesso a essas informações me fez amadurecer precocemente. Então, eu não tinha o mesmo assunto das pessoas da minha idade. Isso me ajudou a ter mais foco. Como eu vivia, no caso, com poucas amizades, então eu conseguia focar mais no que eu precisava, de me desenvolver, estudar, fazer cursos e a sonhar muito mais alto. Eu li livros do Dan Brown, por exemplo, né? O livro mais conhecido do Dan Brown é o Código da Vinci, mas tem também outros como Anjos e Demônios, que viraram filmes. E esses livros me deram acesso à cultura, me despertou vontade de viajar, vontade de conhecer o mundo. Até hoje, meu maior sonho é conhecer a Itália. E eu tenho na minha mente já assim, formado o roteiro de lugares que eu quero conhecer. Se você conversar comigo, parece até que eu já fui lá um dia, mas é porque eu tenho muita informação sobre aquele lugar e eu quero muito conhecer aquele local. Sem acesso a esses livros, eu jamais teria esse desejo, esse sonho, essa vontade de conhecer esses ambientes. Convivendo nesse ambiente,
eu descobri que para mudar minha realidade financeira, eu precisava mudar minha realidade mental primeiro. Esses livros e aquele ambiente me fez sonhar, me fez desejar ter mais. E claro, isso me fez ouvir coisas do tipo como ela sonha alto demais, porque esse pensamento diferente incomodava as pessoas que eu convivia. Mas enquanto eu ouvia coisas desse tipo, eu lia naqueles livros coisas como a sua mentalidade precisa ser maior do que a sua conta bancária. Então eu sabia que tudo bem eu não ter recursos ali, mas um dia eu vou conseguir ter. Eu não vou me conformar com essa realidade que eu cresci. E sem dúvida eu mergulhei nos livros. Eu pedia livros de presentes, eu só dava livros de presentes às pessoas, porque afinal o livro é muito barato. A maioria dos livros era em torno de R$ 29. Então, quando eu ia para aniversários, eu levava livros de presentes. Além de ser barato, ele era impactante, ele fazia diferença na vida da pessoa. Eu passei a gostar de ver filmes que tenham a ver com histórias empresariais. Filmes que impactam a vida, que te motiva a buscar por mais. E isso me ajudou em tudo, tá? Me ajudou nos estudos, me ajudou até mesmo em entrevistas de emprego. E mais importante, me deu a confiança de que tudo bem se eu ficar sem trabalho. Tudo bem se eu ficar desempregada. Porque eu vou dar um jeito de correr atrás. Eu vi muitos exemplos de vida ali, de vários que hoje em dia são grandes empresários. Pessoas que começaram do zero, pessoas que vieram de extrema pobreza, pessoas que começaram vendendo na rua. E não foi à toa que aos meus 15 ou 16 anos ali, quando eu fui expulsa da estação de trem por não ter dinheiro para pagar passagem, eu pulei o muro, pulei a plataforma do trem, o segurança viu e me mandou embora. Aquilo dali mexeu tanto comigo que justamente por carregar essa carga aí de conhecimento de empresários que começaram do zero, que eu tomei a atitude de vender salada de fruta na rua. E não, eu não me conformava de vender no ambiente que eu vivia. Eu pegava aquela salada de fruta com um peso danado, eu ia vender na praia e eu ia vender no bairro que mais tinha pessoas ricas que eu conhecia, que era o bairro de Boa Viagem, que tinha vários turistas. Ter escolhido estar naquele ambiente me motivou a não desistir em épocas difíceis. Me motivou a não baixar a cabeça quando algo ruim acontece. Por ver tantas histórias ali naqueles livros de pessoas que cresceram, quebraram, superaram, cresceram de novo. E pessoas que tentavam, não dava certo, e um dia foi lá, explodiu e deu certo. Isso me deixou mais firme, mais confiante de que tá tudo bem, mas minha vida vai melhorar um dia. Eu vou almejar coisas incríveis. A pobreza na minha família vai parar em mim. Daqui se destrava, daqui a história da família muda. E claro, eu ainda não almejei riqueza financeira, mas riqueza de mentalidade, eu sei disso que eu tenho. Riqueza de mentalidade, eu sei que desde a adolescência eu já tenho. E eu vivi ali no local que eu cresci até os meus 23 anos. Mas eu tinha na minha cabeça de que ali era só o lugar de dormir. Ali eu só ia para casa para dormir. Que a minha mente não pertencia àquele lugar. Hoje, se você olha o meu acesso no YouTube, por exemplo, você vai ver que só aparece para mim coisas de negócios, coisas de empreendedores. Porque é isso que eu busco, é isso que eu me interesso. O acesso aos livros, o acesso àquele ambiente me fez desejar isso. E pensa só comigo, um livro que custa de 30, 40 reais te dá acesso a mentes bilionárias. Você pega ali livros como, por exemplo, sobre a história sobre o Paulo Lemann, sobre Flávio Augusto, pessoas essas que para você ter uma consultoria com ela, uma mentoria, uma masterclass, te custaria milhões de reais, ou milhares de reais pelo menos. Você não consegue ir numa masterclass de uma pessoa como essa pagando menos de 10 mil reais. Você não consegue sentar de frente para ela e pagar menos de 100 mil reais. Mas dentro dos livros, não. Dentro dos livros, você tem acesso a essa mente incrível que parou para pensar, para colocar coisas importantes no crescimento dela. E ela te entrega isso por 30 reais, 40 reais. Isso é incrível. Essa é a melhor forma de alguém que sai do nada conseguir ter acesso a essa mentalidade, são os livros. E como eu te disse, não é? Eu não tive só acesso a livros. Foram conversas que me levaram a ter essa mentalidade diferente. Às vezes as pessoas me perguntam assim, vem cá, mas por que você pensa tão diferente das pessoas que você conviveu? Como é que você tem essa inteligência? E eu não era a pessoa mais inteligente da turma. Eu não tinha as melhores notas. Eu era bem nerdzinha, mas eu não era boa em tudo. Eu era excelente em matemática, mas em português, por exemplo, eu era péssima. Mas até nisso o hábito de ler me fez escrever melhor, me fez escrever certo, saber usar pontuação, saber usar vírgula, saber me comunicar melhor. Aquele ambiente me trouxe conhecimentos de coisas que eu nem imaginava que tinha aqui na capital. Olha que fantástico, eu assisti um espetáculo da Orquestra Sinfônica do Recife, gratuito, sem falar na visão que eu tinha daquele ambiente, né? Para mim, até hoje, aquela paisagem de tirar o fôlego, aquela paisagem de quando você sai daquela livraria. Hoje em dia, livraria Jaqueira, não é mais livraria Cultura, infelizmente.
Mas quando você sai daquela porta de vidro e você olha para o cenário que tem em volta, onde você vê o rio Capibaribe, antigamente tinha uma estátua assim que eu adorava, aquela estátua. Era uma estátua com um senhorzinho já velho, de chapéu, sentado em uma pilha de livros. E ele tá olhando assim em direção às pontes do Recife. É uma imagem espetacular que me tira o fôlego até hoje, sem dúvida. Para mim, é o lugar mais bonito que existe no mundo. Tanto de dia, no finalzinho de tarde, como à noite. A vista do Recife ali é linda durante a noite. Seja ela você vendo da calçada da livraria para frente, ou você vendo do outro lado do rio, você olhando para frente da livraria. Eu fico até emotiva falando disso, né? Porque realmente aquele ambiente mudou a minha vida. E eu quero que você frequente ambientes assim diferentes. Ambientes que realmente façam diferença na sua vida. Porque a Bíblia, né, te ensina ali, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, imagina do contrário. Então, se você andar com boas companhias, se você ir para ambientes melhores, eu quero que você busque isso para que você possa sim mudar de vida. A gente não é obrigado a ficar eternamente nessa mesma realidade que estamos hoje. Como eu te disse, hoje eu ainda não tenho riquezas financeiras. Mas em vez de eu colecionar a roupa da moda, a roupa do momento, eu coleciono vários livros de negócios, vários livros de finanças. E eu tenho certeza que isso vai me levar a almejar, a conquistar lugares maiores na vida. E eu não quero ir sozinha, né? Eu quero que você também mude de vida junto comigo. Eu sei que é chato você conviver num ambiente em que você não tem assunto para conversar. Eu cresci dessa forma, né? Como eu tive esse acesso aí, essa expansão mental, eu não tinha muito assunto para as pessoas da minha mesma idade ou do local em que eu convivia, seja em locais da escola, de alguns locais de trabalho, eu não sabia me enturmar também. Mas isso também te ensina a ser desapegado ao ambiente. Isso faz com que quando surgir a oportunidade, você simplesmente vá para outro lugar, porque você não está apegado ali demais às pessoas daquele local que você cresceu. E principalmente quando chegar momentos difíceis, você vai conseguir se desesperar menos e pensar em alternativas, pensar em possibilidades que possam te ajudar a superar essa fase. Eu fiz isso com a salada de fruta, depois eu fiz isso com os brigadeiros. E graças a Deus ter tomado essas atitudes me deu oportunidades de estudar coisas melhores, de não passar por sérias necessidades na vida. Então, se você tem o desejo de mudar de vida, não é? Mude os ambientes que você frequenta, leia livros, tenha o hábito de ler livros, o livro pode mudar muito a sua vida. Converse com pessoas desses ambientes diferentes, passe menos tempo conversando com pessoas que estão fofocando sobre a vida dos outros, passe menos tempo conversando com pessoas que estão ali falando de novela, só falando sobre notícias ruins. Observe as oportunidades em sua volta. E não tem algo mais poderoso que te faça fazer network com pessoas interessantes que vai te levar para um lugar mais longe do que você ter conhecimento. Porque com conhecimento você tem vocabulários diferentes. Você consegue falar sobre todos os assuntos. Imagina você falar de vinhos com outras pessoas. Não é algo comum de onde você vem. Não é algo comum de onde eu venho. Mas eu tenho em meu vocabulário esse tipo de assunto que me faz ter acesso a pessoas ricas, a pessoas de negócios, a pessoas empreendedoras, pessoas que estão bem acima da minha realidade, mas que eu consigo conversar de igual para igual com elas. Eu não preciso fingir que sou alguém de dinheiro, eu não preciso fingir que vivo uma vida diferente ou que eu tenho uma vida parecida com a deles. Eu deixo claro de que eu venho de outra realidade, eu deixo claro que a minha realidade é diferente, é bem abaixo daquela pessoa. Mas eu vou ter assunto suficiente para conversar com ela. E sem me sentir diminuída por estar conversando com ela. Muitas pessoas da qual eu cresci, essas pessoas foram para a vida errada. Essas pessoas já não estão mais nesse mundo. Muitos em meu lugar teriam vergonha de estar naquele ambiente, com a roupa que eu usava, com o calçado que eu tinha, com a questão de, por falta de dinheiro, eu levar ali uma tapioca para comer, e aí eu não comia na livraria, eu comia nos bancos da rua, ou então na praça de alimentação de um prédio comercial que tinha do lado. Muitas pessoas teriam vergonha disso. Mas eu enfrentei toda a vergonha e tive acesso das coisas que eu mais precisava para ter essa mentalidade que eu tenho hoje. Se não fosse por esse acesso, eu não teria conteúdo suficiente, eu não teria assunto para estar aqui te motivando a fazer coisas melhores na sua vida, escolhas melhores. Te motivando a crescer, a fazer renda extra, a construir uma carreira na sua vida. Então mude o seu ambiente, ele vai fazer total diferença na sua vida. Eu vou deixar aqui abaixo uma lista de livros que mudaram a minha realidade, mudaram a minha forma de pensar. Porque assim como esses livros foram muito importantes na minha vida, certamente ele vai ser importante na sua vida também. Porque o que eu mais quero é que você se torne dona do seu nariz. E para você mudar a sua vida financeira, você precisa mudar primeiro a sua mentalidade. Então um beijo, eu te espero no próximo vídeo. Eu vou deixar um vídeo aqui bem interessante para você ver na sequência também.